Credibilidade acima de tudo. Agora são 7h01. Muito bom dia. Está no ar o Jornal da Manhã para todo o sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense. Vamos falar nesta edição sobre a atualização dos casos por toda a região sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense quanto ao Covid-19. Na última semana, uma certa estabilização dos casos, mas se compararmos com os últimos 30 dias, tivemos praticamente o dobro de casos, tanto de casos confirmados quanto também de óbitos, isso pela região da Ansupar. Já já os detalhes. Hoje vamos falar também sobre a importância da amamentação, mesmo nesse período de coronavírus. Aqui a gente vai trazer, então, um médico especialista no assunto e, é claro, a matéria vem direto do município de Canoinhas, válida para toda a região para falar desse assunto. Também final de semana trágico, jovem morre ao cair da cachoeira de Rio dos Paros, interior de Porto União. Ontem, gravíssimo acidente aconteceu em União da Vitória, no bairro Rio da Areia. O motociclista é socorrido em estado grave. Esse é o Jornal da Manhã que está no ar. Vamos começando falando do tempo, já que esta semana vai ter reviravolta na questão climática. Depois de passarmos a última semana com tempo bom, e início dessa também será de tempo bom, hoje e amanhã o sol ainda aparece. A temperatura pode subir e chegar a 27 graus de máxima. A mínima é justamente a temperatura que temos agora, 9 graus e 9 décimos. Muita neblina, atenção motoristas, pedestres, todos inseridos no trânsito, redobrem suas atenções, pois a visibilidade está baixa e com isso, é claro, e de forma lamentável, os acidentes acabam acontecendo. Mas, se falando do tempo, segunda e terça, tempo bom. A partir de quarta-feira vai começar a mudar. E o CIMEPAR marca aqui, a partir de quarta-feira, praticamente uma semana de instabilidades, variando entre tempo nublado e pancadas de chuva. A chuva mais intensa deve acontecer mais próximo do final de semana, mas mesmo assim, na quarta já deveremos ter uma rápida pancada de chuva no final da tarde, que deve chegar em torno de 2 a 4 milímetros. Na quinta, esta chuva já poderá chegar até 10 milímetros. Na sexta, aumenta para 13. Sábado, quase 40 milímetros. No domingo, cerca de 25 milímetros. Claro que isso é uma previsão ainda. Certamente, esses números vão ser alterados no decorrer da semana, mas vem mudança por aí. As temperaturas, elas ainda ficam um pouco mais elevadas até pelo menos sexta-feira, mas a partir da próxima semana, depois de passar esse período chuvoso, os termômetros voltam a registrar quedas. Vamos ter no segundo semestre de agosto, pelo CIMEPAR, pelo menos de 4 a 5 dias com temperaturas bem baixas, sendo que em 2 dias poderemos ter até temperaturas abaixo de zero, aí a partir da segunda metade desse mês de agosto. Então, é bom desde já procurar o guarda-chuva, que vem água por aí ao longo da semana. Nível do Rio Iguaçu nesta manhã, 1,57 m. Agora são 7h05, atualizando para você os números quanto à questão do Covid-19. Pelo município de Porto União, vou trazer aqui os dados do Planalto Norte Catarinense, temos a seguinte condição. A atualização mostra que o município tem até hoje 101 casos confirmados de Covid. Destes, 18 pacientes estão em tratamento. Outros 80 já tiveram a doença, mas estão curados, liberados novamente para o convívio social. E, lamentavelmente, 3 óbitos devido ao fator Covid-19 em Porto União. Ainda, a Secretaria Municipal de Saúde registra 9 casos suspeitos em Porto União. Para Iriniópolis, a condição continua 6 casos recuperados e, no momento, 4 casos ativos, totalizando 10 casos de Covid em Iriniópolis. Temos ainda 2 casos aguardando o resultado de exame, dados como suspeitos. O município de Três Barras confirma, no total, 307 casos, então, de Covid-19. A boa notícia é que, pelo segundo dia consecutivo, o município não registrou novos casos. Desses 307, 289 estão já curados, 1 óbito, e restando, portanto, ainda 17 pacientes que estão isolados.
e há um caso suspeito em Três Barras. Outro município do Planalto Norte Catarinense, a última atualização da Secretaria de Saúde é de Canoinhas. Lá são 317 casos confirmados, ou seja, 10 casos a mais, já que Três Barras. Canoinhas assume a liderança, digamos assim, de maior número de casos aqui da região, né, num raio de até 100 quilômetros dos municípios entre Porto União e Ana Vitória. Canoinhas é o que tem mais casos, 317 ao todo. A boa notícia é que a maioria já curados, 242 já foram liberados para convívio, então, novamente. Temos casos ativos, 68 ainda isolados. O município conta com 7 óbitos, 6 internados e destes 6, 5 utilizando respiradores. É apenas aqui um detalhe, que esses internados são da ala Covid, são pacientes de toda a região. Então pode ter paciente de Linópolis, pode ter paciente de Três Barras, de Major Vieira, já que Canoinhas é então, dos municípios aqui do Planalto Norte Catarinense, que tem um hospital de referência, que é o Hospital La Santa Cruz. Assim como, fazendo aqui uma ilustração, União da Vitória, o hospital que São Camilo e a PMI atendem, então, todos os demais municípios. Então, tem essa mesma condição que acontece em Canoinhas. Para o estado do Paraná, dos municípios que compõem a região da Ansupar, a atualização dos casos hoje vem através de Bituruna. Por quê? Ontem à noite, prefeito Claudinei de Paulo Castilho, ao lado do secretário da Fundação Municipal de Saúde, Josmar Cruz, eles então fizeram uma atualização da condição atual que o município de Bituruna está, já mais de 2 semanas sem confirmação de novos casos. Eles mostram a evolução dos casos ao longo dos últimos 30 dias por toda a região da Ansupar. Acompanhe. Boa notícia, né, Josmar? Que o nosso último caso foi em 25 de julho, né? Graças a Deus, e agradecer já de antemão a população de Bituruna que tem feito sua parte também, né? Vocês da Fundação de Saúde, toda a equipe, acho que é um trabalho conjunto e chegamos nesse resultado. Só que não é momento da gente relaxar, muito pelo contrário, né? É momento da gente, todo mundo, continuar fazendo a sua parte para que a gente possa continuar fazendo esse bom enfrentamento que nós estamos fazendo no combate ao Covid-19 na cidade. Só quero aqui mostrar para vocês, né, algumas planilhas que nós fizemos, algumas tabelas de controle, que é bastante interessante, né? Como eu já falei, o nosso último caso de Covid-19 aqui em Bituruna, nós estamos com 39 casos confirmados. Então, os nossos técnicos vão passando aqui essas planilhas e a gente vai falando aqui na sequência. Mas nós tivemos 39 casos, e o último caso que nós tivemos positivo em Bituruna foi no dia 25 de julho. Então, estamos aí há 18 dias sem confirmar nenhum caso positivo aqui no município de Bituruna. Isso é muito importante e é graças ao trabalho que foi feito de toda a equipe, a equipe da Fundação de Saúde, né, com as unidades, mas principalmente com a população que também tem feito sua parte, tem feito, né, onde ela vai, em estabelecimentos comerciais, tem álcool em gel, o uso das máscaras, boa higienização, evitar aglomerações, né, manter o distanciamento social, são aquelas medidas que nós, há mais de 4 meses, estamos aqui falando, e acho que graças também a tudo isso, esse conjunto, né, que nós estamos agora com esses 100 casos há 18 dias. Então, desses casos aí, que nós estamos falando dos 39 aqui em Bituruna, nós temos, aí vamos falar agora em separação de sexos, né, aí no que nós temos aqui na nossa cidade, desses 16 do sexo masculino e 23 feminino. Esses são os casos que nós temos. Dos bairros, Vila Mariana, 11 casos, São Vicente, 3, São Francisco, 18, Nossa Senhora Aparecida, 6, e fora do município, que foi um caso lá do município de Pinhão, né, mais um, fechando os 39 casos aqui no município de Bituruna. Mas o interessante aqui é a evolução dos casos aqui na nossa cidade. Até quero passar para o Josmar aqui, que nós falei desde o dia 25, o último, Josmar, mas nós tivemos aí um pico de casos aqui no nosso município, né, e que foi um momento bastante preocupante para todos nós, e tenho certeza para toda a nossa população. Exatamente, prefeito. Então, se dermos uma olhadinha ali na nossa curva, né, que a gente fala, o nosso pico da pandemia, no caso do nosso município, podemos destacar que ela ocorreu do dia 22 de junho a 16 de julho, né?
Lá no dia 22 de junho tínhamos 5 casos, e passando até o dia 16 de julho para 38 casos, a 39 já no dia 22 ali no caso. Então, foram 3 semanas ali, mais ou menos 3 semanas de bastante atenção, né, prefeito? De muito cuidado, de bastante atenção, para tentar conter e segurar esses casos, e realmente deu tudo certo, graças a Deus, graças ao trabalho da saúde, graças ao trabalho da administração, que sem o apoio, prefeito, aqui, da tua pessoa como prefeito, para a gente poder realizar todas essas ações, desde o início da pandemia, nós não iríamos conseguir fazer isso, e é claro, com todo o apoio da nossa população, que está mantendo todos esses cuidados. Sabemos que tem, né, é difícil, tem algumas questões que a gente acaba relaxando um pouquinho nas medidas, mas a nossa população está de parabéns, tendo em vista que logo mais a gente vai apresentar uma tabela, um gráficozinho aqui, da nossa cesta regional, e dá para ver que o nosso município se manteve de uma forma bem organizada, bem mais tranquila do que os demais municípios neste último período. Exatamente, Osmar. Até vamos passar agora essa tabela que o Osmar falou. É uma tabela que ela é pública, está lá no controle ao Covid-19, e está na nossa regional. Então, só para os amigos terem uma ideia aqui da quantidade de casos a nível regional. Regional, aqui nós estamos falando dos 9 municípios aqui da 6ª Regional de Saúde. Estamos no grau de classificação moderado. Como eu falei, leva em considerações o número de leitos de UTI, né, os óbitos, né, a quantidade de casos. Então, aqui é muito importante essa questão desse controle, que é aonde se define, por exemplo, se tais atividades podem trabalhar, se não pode, se vai se fechar comércio. Tudo essas situações ela é levada em consideração a classificação de risco, né, que hoje nós estamos em moderado. Né. Então, aqui, só para os amigos terem uma ideia, Bituruna aqui está com 32, os 32 casos, que é os confirmados através do teste, né, aquele que se coleta, né, nós falamos em 39 porque nós temos alguns que foi teste rápido, né, então a gente confirmou, que já estava confirmado, já tinha o exame, e foi desnecessário mandar para o Laboratório Central do Estado. Então, nós temos aqui nesse boletim da CESA 32, mas nós temos 39 confirmados aqui no município de Bituruna. Cruz Machado 22, General Carneiro 30, Paula Freitas 18, Paulo Prontinho 14, Porto Vitória, que dia que você falou, Osmar? Dia 1º de? Agora no começo do mês, né? De julho, né? De julho, exato. Tinha um caso, hoje está com 22. São Mateus do Sul 131 e União de Vitória subiu bastante no último mês de julho, né? 225 casos. 504 casos confirmados na nossa região, né? E aqui eu levo em consideração os meus óbitos, né, João? 13 óbitos, né, aqui na nossa regional, na 6ª Regional aqui de União da Vitória. Nós podemos destacar, prefeito, que nesse último mês, do dia 8 de julho a 8 de agosto, nós tínhamos, na nossa Regional de Saúde, nós estávamos com apenas 237 casos, prefeito. Hoje nós temos dia 8 de julho. 8 de julho, um mês atrás, tínhamos 237 casos na nossa regional. Hoje temos 504 casos. Mais que dobrou. E a questão dos óbitos, há 30 dias atrás tinha 4 óbitos na nossa regional, hoje nós temos 13. Né? Então, assim, dá para mostrar essa importância aqui para a nossa população do porquê que a gente vem batendo há vários dias nessa questão. Inclusive, na semana passada, a nossa regional de saúde estava praticamente sem leitos de UTI, né, prefeito? O senhor, junto com os demais prefeitos, trabalhando em prol disso, que aumentasse, inclusive, os números de leitos, né, disponíveis aí para nós, para a nossa regional de saúde, para atender a nossa população. Então, diante disso, deste boletim aqui, mostra que todos os municípios aqui da nossa regional praticamente dobraram nesse último mês os números de casos, né? E como o prefeito mencionou, no nosso boletim, 39 casos confirmados, pelo Laboratório Central 32, esses outros 7 são casos de testes rápidos e exames de laboratórios particulares. E o mais importante de tudo, 39 casos recuperados. Então tá aí um panorama completo de toda a região, de como está a situação, e o município de Bituruna não confirmando novos casos nas últimas 2 semanas. Esperamos que assim, é claro, continue, mas isso vai depender muito também do apoio da população, utilizando as questões de máscaras, álcool gel, todas essas medidas preventivas que vêm sendo desencadeadas desde meados do mês de março.
Um breve intervalo e já vamos falar também sobre amamentação nesse tempo de Covid-19. Será que a mamãe que acaba de ficando infectada com o Covid, ela pode amamentar o seu filho? Qual a importância do leite materno para a criança? Esses detalhes numa entrevista especial que você acompanha depois do intervalo. Você está acompanhando Jornal da Manhã da Jovem Pan FM de União da Vitória. Um oferecimento. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. De volta com o Jornal da Manhã, trazendo uma matéria especial que foi gravada através da Secretaria de Saúde do município de Canoinhas durante a última semana, para falar de um assunto de extrema importância em todos os momentos, que é a amamentação, né, que é o direito da criança, tem e ajuda literalmente a prevenir várias doenças. Tanto é que especialistas dizem que a amamentação é uma espécie de uma vacina, né, para a criança. Mas em tempos de Covid, será que a mamãe ela pode continuar amamentando? Esses detalhes eles são trazidos para você nessa matéria especial através da secretária municipal de saúde do município de Canoinhas, senhora Kátia Oliskowski, e o médico pediatra Dr. Luiz Henrique, que é um dos especialistas da região de Canoinhas no assunto. Falar de amamentação, que é um momento de vínculo, de amor, de carinho. Então é um momento hoje que nós queremos levar maior ternura para os lares dos nossos munícipes. Nós queremos levar amor, né? Um momento, eu falei nas redes sociais, acho que é um momento mágico, passando na tela dos nossos internautas. Então hoje, nós acompanhando os índices de amamentação, doutor Ferrarese, desde 2006 até agora, a Organização Mundial de Saúde ela estima que 15 vezes mais aumentou o índice, né, de amamentação até 6 meses.
E o tema da campanha desse ano, proposta pela Organização Mundial da Saúde, é um aleitamento materno para que ele possa promover um ambiente mais saudável, né? Isso faz parte dos objetivos da ONU, que é da sustentabilidade, de nós vivermos uma vida mais baseada em termos naturais. E a amamentação nada mais é do que isso, né? Retornar à natureza, ao instinto materno, aquilo que já se trabalhava, né, anteriores às fórmulas, né? Então hoje nós vemos aqui para falar sobre isso, para falar sobre esse momento de pandemia que vivemos, os enfrentamentos que nós podemos ter enquanto profissionais de saúde, enquanto pai e mãe, para que nós possamos incentivar essa prática que é tão importante e tão saudável para os nossos bebês. Dr. Terrarese, bem-vindo. Gostaria que o senhor compartilhasse com nós a sua fala sobre esse momento tão especial que a gente está vivendo. E é com grande alegria que estou aqui, né, para falar de um assunto que sempre me motivou e sempre me cativou no sentido de, já dizendo, por que eu escolhi ser pediatra? Porque é a área da medicina que visa a prevenção, né? E o aleitamento materno casa justamente com isso, com a prevenção, né? O leite materno, ele é considerado um padrão ouro em alimentação infantil e é preconizado até os 2 anos de vida, tá? Ou mais, o aleitamento materno. Que ele seja exclusivo até os 6 meses de idade, né? Podendo se estender até 2 anos ou mais o aleitamento materno, né? Você trouxe aqui alguns dados interessantes sobre a amamentação, né, da Organização Mundial de Saúde. Eu estive também olhando algumas coisas a respeito, né, que encaixasse com esse tema da questão da sustentabilidade do planeta com a amamentação, né. Dados mostram que os índices de amamentação no Brasil nas décadas de 60 e 70 estavam bem baixos. E com isso, naquela época, pesquisadores, por exemplo, da Universidade Federal de Pelotas, eles constataram que a mortalidade infantil por diarreia em crianças não amamentadas era 16 vezes maior do que em crianças amamentadas aos 6. E a mortalidade por pneumonia em crianças não amamentadas era 4 vezes maior do que as crianças amamentadas. Então, só esse dado já dá uma noção da importância do aleitamento materno, né? E esses índices foram crescendo, foram melhorando, né? E com isso, a melhoria da qualidade de vida, né, de todas as pessoas. A OMS considera 3 coisas importantes no desenvolvimento da humanidade, né? A primeira coisa é o acesso à água potável, né? Então a água potável conseguiu trazer uma melhoria da qualidade de vida aos seres humanos. A segunda coisa muito importante é a vacinação, né? Então a vacinação também contribuiu muito para a melhoria da qualidade de vida. E a terceira coisa seria o aleitamento materno, que também já é considerado como a primeira vacina que a criança recebe, né? Nesse momento, falar da primeira vacina, né, doutor? É extremamente importante falar da primeira vacina que o bebê vai receber nesse momento que nós estamos falando aí de uma circulação viral muito grande, né? Tivemos uma pandemia. E quais são as suas recomendações nesse momento para que a amamentação, com todas essas vantagens que o senhor trouxe, ela possa prosseguir durante uma possível exposição dessa mãe ao coronavírus, né, que está sendo tão falado por aí? Quais são as recomendações do senhor, que eu acho que não erro se eu disser que o senhor é o maior incentivador do aleitamento materno no nosso município, né? Então, quais são as suas recomendações em relação a esse tema? Pois não. Então, o Covid é uma doença nova, né? E ainda existem muitas respostas a serem dadas, né?
O que se tem hoje em dia em relação, até o momento, para a questão Covid, tá? Sabe-se que foi identificado parte de RNA no leite materno, mas não se conseguiu constatar que esse possa ser o motivo de uma infecção, certo? Então, a determinação que a ciência passa hoje em dia em relação à amamentação é a seguinte: mães que estejam possivelmente infectadas de forma assintomática ou oligossintomática, ou seja, aquelas que têm poucos sintomas, não devem interromper a amamentação, tá? Elas devem continuar a amamentação, porque as vantagens da amamentação se sobrepõem ao risco da transmissão. Claro que essa amamentação durante, para essa mãe que possa estar infectada pelo vírus SARS-CoV-2, deve ser feita com todos os cuidados. Máscara, lavagem de mãos, limpeza de superfícies, né? Então, o benefício da amamentação supera ao afastamento dessa criança da mãe, tá? E ter que tomar uma fórmula infantil durante esse tempo. Claro, se nós tivermos uma mãe que esteja gravemente enferma, naturalmente ela já vai estar separada dessa criança. E aí sim, então, a amamentação não será feita, tá? Mas para, então, mães sem sintomas ou poucos sintomas, deve-se manter a amamentação ao seio materno. Sim. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o seu trabalho na policlínica, né? Como é que é o acolhimento para essas crianças, os nossos munícipes, né? O senhor é o nosso pediatra oficial, né? E como é que é esse atendimento feito pelo senhor, a sua palestra, né? As orientações que o senhor passa nela, como é que funciona? Lembrando que nós estamos no momento em que as consultas de rotina elas estão previamente suspensas, né? Mas nós temos todo um trabalho de promoção de saúde, né, e atendimento a esses bebês que acontece pelo senhor e pela equipe lá na policlínica. Certo. Nesse primeiro momento houve uma diminuição dos atendimentos, né? Estou mais direcionado ao atendimento dos recém-nascidos, né? Para que houvesse essa orientação inicial, justamente para não perder a amamentação, né? Para que nesse primeiro momento, quando a mãe nasce, o neném nasce, principalmente a mãe de primeira viagem, né? Primeiro filho, tem às vezes muitas dificuldades, né? Dúvidas, né? Então essa primeira consulta estava sendo feita e continua sendo feita, né? Para que possa ser dada essa orientação, tentar tirar as dúvidas das mães e fortalecer esse vínculo da mãe com o filho na amamentação, né? Antes disso tudo acontecer, a gente tinha uma rotina de fazer uma palestra, tá, sobre a amamentação para as mães, né? Passando orientações, tentando tirar as dúvidas dessas mães, e eu acredito que isso possa ajudar, né, aos nossos munícipes a manter um aleitamento materno por mais tempo. Isso certamente vai ajudar na qualidade de vida das pessoas, né? Agora são 7 horas mais 30 minutos. Falando de segurança pública, tivemos um final de semana bastante movimentado pela nossa região. Entre as principais ocorrências, ainda no final da tarde de sábado, o Corpo de Bombeiros de Porto União foi acionado até a Cachoeira Rio dos Pardos. No local, houve uma queda de mais ou menos uma altura de 10 metros de uma jovem de 20 anos. Ao chegar no local, de difícil acesso até a cachoeira, os bombeiros desceram a pé. E após conseguir chegar até a jovem, ela estava inconsciente, com vários ferimentos, foi colocada em maca rígida, trazida até a ambulância após algumas horas, isso já se passaram algumas horas, e lamentavelmente a jovem não resistiu, vindo a óbito. Não se sabe exatamente o que aconteceu, se ela acabou escorregando em uma das pedras e caindo, ou se houve realmente uma queda da parte rochosa ali da cachoeira e ela acabou caindo junto. Ainda esses detalhes serão investigados, mas é que lamentamos a morte dessa jovem de 20 anos.
Ontem também tivemos aqui algumas situações graves. Pela manhã, finalzinho da manhã, o Corpo de Bombeiros também de Porto União acionado até a BR-280, na saída do portal, cerca de 300 metros, um pouco adiante do portal, no sentido saída. Um ciclista acabou, então, se desequilibrando da bicicleta, invadiu a pista e uma carreta que passava naquele momento acabou atingindo. O último rodado da carreta, por pouco ele não escapa. O ciclista, um senhor de 43 anos, foi socorrido em estado gravíssimo, com TCE grave, conduzido até o Hospital São Brás. No momento não portava documentos, mas posteriormente o Corpo de Bombeiros informou que trata-se de um paciente, né, que a paciente é um homem, né, que permanece na casa de passagem do município de Porto União. O motorista, uma carreta com placas de Francisco Beltrão, ele foi orientado pela Polícia Militar, né, que não corresponde a essa jurisdição, já pertence à PRF, a procurar o posto da PRF de Mafra, já que naquele exato momento a PRF de Mafra atendia um acidente de trânsito naquela região e não poderia deslocar-se. À tarde tivemos em Irineópolis, localidade de São Roque, interior de Irineópolis, uma colisão envolvendo uma caminhonete Oroch com placas, então, da Prefeitura Municipal de Timbó Grande, Santa Catarina, e uma motocicleta uma Factor da Yamaha. Na motocicleta estava o condutor de 19 anos e o carona de 14 anos. O condutor da moto sofreu fratura exposta em membro inferior, na região das pernas. O carona sofreu um ferimento de lacerante no joelho e suspeita de fratura. Ambos socorridos pelo SAMU de Irineópolis e conduzidos ao Hospital São Brás, em Porto União. Na caminhonete, segundo informações que me constam, uma mulher que estava conduzindo, estava com um homem na carona, não se feriram. O único detalhe e aqui fazemos a pergunta à Prefeitura de Timbó Grande, o que um veículo oficial da Prefeitura estava fazendo no interior de outro município? É a pergunta que a população agora de Timbó Grande também vai fazer e a Prefeitura vai ter que dar explicação. E se é que há uma explicação justa para isso. À noite, ontem, tivemos um gravíssimo acidente na rua Padre Saporite, bem em frente ao Uniguaçu. O condutor de uma moto CB300, segundo informações de testemunhas, vinha no sentido centro-bairro, quando aparentemente travou o cabo do acelerador e o condutor, ali de forma desesperada, tentou desligar a moto, acabou se desequilibrando, invadiu a calçada e bateu contra um muro. Na hora que bateu, o capacete acabou saindo da cabeça, ele sofreu ferimentos gravíssimos na região da cabeça, perdeu muito sangue, massa encefálica, e o Corpo de Bombeiros chegou no local e imediatamente conduziu para o hospital mais próximo, nesse caso, a PMI. E a Polícia Militar, na sequência, quando chegou, o condutor da moto já havia sido levado, então as testemunhas relataram o que aconteceu. Não temos atualização sobre o estado de saúde deste homem, né, que lamentavelmente sofreu esse gravíssimo acidente na noite de ontem aqui em União da Vitória. Agora às 7h35, depois do intervalo, é claro, tem o Momento do Esporte com Marco Antônio aqui no Jornal da Manhã. Você está acompanhando Jornal da Manhã da Jovem Pan FM de União da Vitória. Um oferecimento. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Começa agora na Jovem Pan Esporte. Notícias do esporte local e regional. Informações e opinião. Você joga no nosso time. Patrocínio. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. A Ouvibel, aparelhos auditivos, está há 18 anos em União da Vitória, proporcionando que as pessoas ouçam melhor. Se você tem dificuldades de ouvir, vá até a Ouvibel e faça um teste gratuito. E se você precisar de aparelho auditivo, terá condições facilitadas em até 20 parcelas ou ainda 15% de desconto no pagamento à vista. Rua Doutor Cruz Machado, número 76, em União da Vitória. Telefone 3523-1441. Muito bom dia para você ligado aqui nos 98.3 da Jovem Pan União da Vitória e também você em todas as nossas plataformas digitais. Começar a falar dos resultados aqui do final de semana. Tivemos no sábado o Campeonato Paulista finalíssima no tempo normal. Corinthians e Palmeiras ficaram no 1-1 e nos pênaltis deu Palmeiras campeão paulista de 2020. Bora agora falar do Campeonato Brasileiro. Apenas a Série D do Brasileirão ainda não começou. Pela Série C, times do Paraná e Santa Catarina, o Brusque jogou com o Ipiranga e saiu vencedor em casa por 2-1. E hoje tem Londrina e Criciúma no Estádio do Café às 20 horas. Campeonato Brasileiro da Série B, resultados do final de semana: Oeste 0, Chapecoense também 0, Avaí 3, Náutico 1, Operário 3-1 no Figueirense, Operário de Ponta Grossa vencendo o Figueirense por 3-1 e Confiança e Paraná Clube ficaram no empate em 2-2. Campeonato Brasileiro da Série A, jogos primeiramente adiados: Botafogo e Bahia, Corinthians e Atlético de Goiás, Palmeiras e Vasco e Goiás e São Paulo. Aliás, este jogo entre Goiás e São Paulo, antes da partida, 10 jogadores do Goiás testaram positivo para a Covid-19 e a FIFA, ou melhor, a CBF resolveu então adiar a partida. Jogos que aconteceram no Brasileirão foram os seguintes resultados: Fortaleza 0, Atlético Paranaense 2, Coritiba 0, Internacional 1, Sport Recife 3-2 no Ceará, Santos 1, Bragantino 1 e Flamengo 0, Atlético Mineiro 1. Resultados então do início, primeira rodada do Brasileirão da Série A. Valeu, Thiago, valeu para você ligado aqui na Jovem Pan. A qualquer momento eu volto com mais informações. Até já. Você acompanhou aqui na Pan, Jovem Pan Esporte. Agora são 7 horas e 41 minutos. Depois do intervalo, você ainda continua com as principais notícias de todo o Brasil. A edição local voltará a partir das 7 horas desta terça-feira. A você um bom dia e uma excelente semana. Ter manhã da Jovem Pan FM de União da Vitória. Um oferecimento. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia.